seja bem-vindo a mais um programa Bastidores do Poder. Hoje são 26 de março de 2022. A Rosimar é coordenadora geral do Sintep de São João de Pirabas, exerce a função de psicóloga, efetiva do município desde 2011 e representante do Conselho do Fundeb, eleita para o biênio de 2021 e 2022. Então, para você que é São João de Pirabas, você que está na região, é uma pauta interessante, você tem que acompanhar, porque, olha, eu posso dizer, olha, porque agora a gente está sendo televisionado, mas na época da rádio não tinha como. Mas é uma situação delicada envolvendo a educação do município de São João de Pirabas. Nós temos aí uma pauta extensa e a gente vai falar sobre o que está acontecendo na educação de São João de Pirabas. Olha, é estarrecedora. Me preocupou porque, pelo que eu vejo, a gestão deixou a coisa andar solta. Bom dia, Rosimar. Tudo bem com você? Bem-vinda aí ao programa Bastidores do Poder. Bom dia. Queria agradecer imensamente essa oportunidade de estarmos aqui no teu programa, na Rádio Princesa FM, né, no programa Bastidores do Poder, tá certo? É com grande satisfação que eu venho aqui poder falar um pouquinho do que está acontecendo aqui no município de São João de Pirabas. Bom, você tem... nessa gestão da prefeita Camille Araújo. Certo. Você tem o tempo necessário, não tenha pressa para responder, pode ficar à vontade, nós temos aí isso agora que são 10 horas e 38 minutos, a gente tem tempo para discutir essa pauta, que é uma pauta que defende a categoria e ela é muito salutar para o momento. Então, vamos bater um papo tranquilo, depois eu chamo a advogada, você vai ter que me passar o WhatsApp dela para a gente poder chamá-la, porque não deu certo pelo Skype, mas graças a Deus está tudo certo aqui. A tua imagem está limpinha, quem está acompanhando pelo YouTube está vendo que está perfeita a nossa transmissão pelo YouTube. Bom, vamos falar das transferências constitucionais para a Secretaria de Educação. Até hoje, quanto que a Secretaria recebeu de recursos públicos? Os recursos a gente tem aqui, foi tirado do portal da transparência, né? Certo. No mês de janeiro, temos o que caiu no município da carta do Fundeb, foi R$ 3.339.141,32 em janeiro. Em fevereiro, caiu R$ 2.464.592,58. E agora, no recurso de março, lembrando que no dia 30 cai mais uma parcela do recurso. Geralmente essa parcela costuma ser uma parcela maior. Então, até agora, o recurso que caiu do dia 10 e do dia 20 no município, nós temos em torno de R$ 1.035.519 né, e 25 centavos. Esses valores estão no portal da transparência, tá ali público para que todo mundo possa ter acesso. Então, assim, em janeiro cai um recurso de 3 milhões. Uma folha da educação, ela gasta R$ 980 mil. Uma folha da educação com os trabalhadores, tanto professores quanto pessoal de apoio, né? A folha da educação de pagamento é 900 mil e alguns trocados mais, certo? Então, assim, a gente vê que nós temos recurso no município e não sabemos ao certo o que está acontecendo e por que a gestão resolveu, assim que assumiu a prefeitura de Pirabas, retirar do contra-cheque dos servidores a gratificação de titular de todos os trabalhadores, de todos os professores, né? Em torno de 250 servidores no município de Pirabas tiveram uma perda no valor de 500 a quase R$2.000 em seus contra-cheques. E isso gerou uma grande caos econômico na própria cidade. Porque o servidor, quando ele tem o seu salário retirado, de maneira que ele não estava avisado, não sabia que isso ia acontecer, isso aconteceu arbitrária no mês de fevereiro, né? Foi retirada a gratificação de todos os servidores
e aí não puderam pagar o comércio não pôde pagar o boleto, e as contas, o município ficou com uma questão financeira muito grave, né? O recurso financeiro parou de circular na cidade, foi um caos muito grande. Hoje, né, mais de um ano depois dessa retirada de direito, o sindicato entrou na justiça para que a gente pudesse rever, para que os professores pudessem rever as suas titularidades, e isso não aconteceu, né? Entramos na justiça através de uma ação judicial para que a gestão pudesse devolver o retroativo das gratificações de titularidade desses servidores, e até então a gestão recorre dizendo que não tem recurso, o que não é verdade. Olhando os recursos que caem no portal da transparência, é possível observar que sobra muito recurso. Importante a gente deixar claro que desde 2020 nós não estamos em aula no município, ou seja, os gastos com a Secretaria de Educação foram reduzidos a mais de 50%. Não temos aula. As aulas retornaram aqui no município quinta-feira e vai retornar de maneira esporádica, ou seja, tipo um rodízio entre os alunos, o que não deveria estar acontecendo aqui. A gestão teve um ano para adequar as escolas, organizar, equipar para receber esse alunado. E agora, em março, e eles ainda vão fazer a aula remota para os alunos, ou seja, rodízio, na verdade. Vai a metade da turma e vai depois outra metade. Não por conta da pandemia, porque isso já está bastante controlado em todos os municípios do Pará, né? Não por conta da pandemia, mas por conta de não ter sala de aula adequada, organizada para receber esse alunado. Então, isso é muito triste de ver, a falta de apoio que a gestão Camille Araújo está dando para o nosso município com relação à questão da educação. Isso aqui é fato. Para você que sintonizou na rádio Princesa FM, eu estou conversando com a presidente do Sintep de São João de Pirabas, a Rosimar Souza, trazendo informações de como está a situação da educação do município de São João de Pirabas. Realmente é muito preocupante. Bom, teve 12 contra-cheques zerados também, eu não sei se você comentou, mas eu queria que você falasse sobre 12 contra-cheques zerados e transferência de servidores públicos. Por que essas transferências repentinas desses servidores? Vamos falar sobre a questão dos contra-cheques zerados. Assim que a gestão assumiu em 2021, nós tínhamos em torno de 13 servidores que pediram licença prêmio, né, de direito também dos servidores. Quando a gestão assumiu, 15 dias depois, ele pediu para que esse servidor retornasse para o seu local de trabalho, né, que depois eles iriam avaliar a questão da licença ou não. Os trabalhadores retornaram. Oi? Não, os trabalhadores, eles... Continue. Não, perdão, continue. Tá. Os trabalhadores, eles retornaram para o seu local de trabalho, para suas escolas, né, conforme a gestão havia solicitado através dos diretores que informaram esses professores, e ao retornarem, fizeram o seu trabalho ali durante os 15 dias. No final do mês, os contra-cheques desses servidores foram zerados, ou seja, não havia salário algum. Os servidores foram até a Secretaria de Educação, pediram explicação, disseram simplesmente que foi zerado porque eles não trabalharam, eles mostraram o ponto, disseram que estavam retornando, que trabalharam, e até hoje esses servidores não receberam o mês de janeiro. Atualmente, agora, em 2022, no mês de janeiro, nós tivemos o nosso coordenador aqui do sindicato de Pirabas, coordenador Anderson José, por ter pedido, né, o pagamento no grupo do Sintep, por ter dito que o valor pago, o abono que sobrou, o recurso que sobrou estava de acordo,
porque segundo nós, o sindicato, que tratamos da questão do recurso, do financeiro, tanto da Secretaria de Educação, porque eu sou conselheira do Fundeb, nós vimos que haveria uma sobra ali de mais de 3 milhões de reais no recurso do Fundeb, que deveria ser revertido como abono para os trabalhadores. E a gestão pagou simplesmente R$ 1.500 para cada funcionário da educação, o que na conta do sindicato deveria ter sido R$ 3.000 para cada funcionário. Por conta desse servidor ter feito essa fala no grupo do Sintep, o gestor resolveu zerar o contra-cheque dele. Agora, isso. Em janeiro, hoje, o servidor daqui de Pirabas não pode se manifestar nem nas redes sociais, nem no grupo de WhatsApp, porque senão ele é punido. Ele tem o seu contra-cheque zerado. O sindicato entrou na justiça, graças a Deus tivemos ganho de causa, a justiça solicitou que a gestão retornasse agora em março com o pagamento deste servidor. E esse servidor ficou janeiro e fevereiro, trabalhou e não recebeu. E é dessa forma que nós, trabalhadores da educação, estamos sendo tratados aqui no município. Sem poder falar. Entendi. Para você que sintonizou na Rádio Princesa FM, ou está acompanhando aí pelo YouTube o nosso bate-papo com a Rosimar Souza, que é presidente do Sintep de São João de Pirabas, se você perdeu o começo da entrevista, fique tranquilo, porque quando nós encerrarmos o nosso bate-papo, vai ficar hospedado no YouTube e você pode acompanhar na íntegra aí, sem nenhum corte, que não é feito nenhum tipo de corte, a nossa entrevista, tá bom? Então, você de São João de Pirabas, pode ficar tranquilo. Se você sintonizou agora na 107,3, fique tranquilo que no final do programa a gente deixa hospedado e você pode ouvir e ver, além de deixar o seu comentário, tá bom? Rosimar, me diga uma coisa, com relação... abono do Fundeb, R$ 1.500, é um valor que chama atenção. Como é que fica essa diferença? Houve alguma reclamação? Apesar que eu vou entrevistar depois a advogada do Sintep de Pirabas, eu gostaria que você falasse um pouquinho se tem alguma ação com relação a essa diferença de abono. Na verdade, nós estamos aguardando a prestação de conta, que deveria ter sido feita em setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 quadrimestres. Até agora, em março, ainda não houve uma chamada para a nossa prestação de conta. Ontem, a presidente do Fundeb, que é diretora de escola, apontada pela Secretaria de Educação, essa presidente do Fundeb ontem postou que vai ter uma reunião no dia 30 do Conselho do Fundeb. É aonde, então, nós, enquanto conselho, representantes da categoria, professores e agente e técnico e administrativo, poderemos observar em que quanto caiu o recurso para então nós podemos entrar com uma ação solicitando o restante do recurso. Mas para isso, nós precisamos da prestação de conta. E por isso ele não fez, a gestão não solicitou a prestação de conta em janeiro. Nós estamos aguardando aqui. Um outro assunto que eu gostaria de falar, Rosimar, que é de grande relevância... Rosimar não prestou conta? Como é que é essa história? Não prestou conta? Até agora, não houve prestação de conta do recurso do Fundeb do mês de setembro, outubro, novembro e dezembro do município de Pirabas. Eita! Não houve prestação de conta. Parece-nos que vai acontecer, não sei se vai realmente acontecer, a reunião agora é dia 30 de março, para prestar conta ainda desses quadrimestres. Ministério Público. Está dormindo, por um acaso o Ministério Público está dormindo em berço esplêndido? Eu quero saber a posição do Ministério Público. Estão dormindo, estão sonolentos, ou não estão vendo, estão fingindo que não está vendo, porque o Ministério Público deveria se pronunciar, porque é um absurdo o que está acontecendo em São João de Pirabas. É um absurdo. Exatamente. Chama a atenção do seu juiz, chama a atenção do Ministério Público, das autoridades da capital. Como é que fica essa situação? É delicada. Eu chamei justamente a Rosimar para bater esse papo, porque causa perplexidade a situação
de São João de Pirabas. Estou falando somente de educação, nem puxei ainda a ponta do novelo da saúde, porque a situação lá é realmente preocupante e tem que... Olha, não é possível que o Ministério Público esteja dormindo em berço esplêndido. Bom, vamos falar de merenda escolar. Pandemia, não teve aula, como é que ficou a situação da merenda escolar? A merenda escolar, por exemplo, é uma outra pauta que eu em 2021, como coordenadora, ainda financeira na época, agora eu já estou como coordenadora geral do sindicato, do Sintep Pirabas. Em 2021, o sindicato entrou com uma ação informando ao Ministério Público que não havia acontecido ainda a merenda. Isso nós informamos em junho. E em nenhum mês foi distribuído a merenda, como vinha acontecendo em todos os outros municípios, mesmo sem aula, né, as famílias eram chamadas na Secretaria de Educação e ali eram dados cestas básicas, né, referente à merenda, que seria uma ajuda de apoio às famílias carentes do município, né, que estão matriculadas na escola. E assim, isso não vinha acontecendo, e eu vendo o que estava acontecendo, eu informei ao Ministério Público, que imediatamente chamou a Secretaria de Educação e solicitou que fosse entregue as merendas para os alunos, o que a gestão realmente fez. Entregou em junho a merenda, a cesta básica, entregou para cada aluno, e somente isso. Novamente, em setembro, eu entrei novamente no Ministério Público, informei que não havia acontecido a merenda em agosto, né? Solicitei que fosse feita a chamada em setembro, e em outubro, novamente, a gestão providenciou mais uma remessa de entrega. Foram 2 entregas durante o ano todo no município de Pirabas de merenda. E agora, detalhe, as aulas irão iniciar agora, segunda-feira, naquele sistema, como eu falei, de rodízio, vai a metade da turma, outra não vai, porque não há sala de aula, na sede do município. As escolas maiores do nosso município não estão adequadas para receber o alunado. E quem vai ser prejudicada mais uma vez são os alunos. E na reunião com os pais, foi informado aos pais que não terá merenda. E nem sabe quando vai ter essa merenda. Então, veja bem, em mais de 3 meses, a Secretaria de Educação não se organizou para fazer a licitação, para solicitar a merenda, para esta merenda chegar no município, para agora em março, poder, já quase no final de março, poder servir a merenda para o aluno. Isto não vai acontecer no município. Mais uma vez, o sindicato terá que entrar e informar o Ministério Público a questão da merenda no município. Bom. Eu gostaria também, Zildeman, de poder falar sobre a questão da transferência. Agora eu falo da minha transferência como coordenadora deste sindicato. Até você também? Até eu fui transferida. E eu fui transferida de secretaria. Eu fui transferida de secretaria. É legal? É legal? É legal porque você... Não é legal. Você da educação, foi para a saúde? Eu fui para a Secretaria de Assistência Social. Meu Deus Estou do céu. trabalhando no CRAS. Eu, como conselheira do Fundeb, a lei é clara. O conselheiro, o funcionário que está nessa função, ele não pode ser exonerado, ele não pode ser transferido do seu local de trabalho. A Secretaria de Educação tem acesso a essa informação. Eu informei ao nosso secretário de Educação, Fernando Silva, a diretora de ensino, que é tia da prefeita, a Marta Araújo. Eu informei a elas que eu não poderia ser transferida por ser conselheira do Fundeb. Mostrei a lei, informei. Mesmo assim, a minha transferência chegou e eu tive que ir para a Secretaria de Assistência, ou então eu levaria falta, né? Não receberia o meu salário. E até hoje eu estou. O sindicato entrou com uma ação na Justiça solicitando o meu retorno e eu ainda estou aguardando. Detalhe, por que eu fui transferida? Porque eu pedi a abertura do CAEE. O CAEE é o Centro de Atendimento Educacional Especializado, o único centro, o único local que trabalha com crianças especiais.
no município de São João de Pirabas. Este centro atendia mais de 250 crianças, famílias, crianças e adolescentes com necessidades especiais. Era o único órgão que trabalha com crianças especiais. A prefeita Camille Araújo, quando assumiu a gestão, em 2021, mandou fechar o centro. Meu e Deus eu, como do céu. Coordenadora... Um absurdo. Rosimar, o povo paga um preço muito alto votando errado. Paga um preço muito alto. Eu imagino, os pais, os alunos, os parentes, a população que está ouvindo o programa Bastidor do Poder, estarrecidos com essas informações que você está trazendo. Porque nós vamos falar já lá no finalzinho sobre quem é realmente o prefeito, se é o marido da Camille, ou se é o Paulo Henrique, porque a situação é muito delicada. E outra coisa, Rosimar, eu estou aqui com vários internautas mandando mensagem pelo WhatsApp, por isso que eu estou com a cabeça baixa de vez em quando, estão estarrecidos com a situação de Pirabas. E principalmente por conta das autoridades constituídas, a Câmara Municipal não... Eu quero que você fale daqui a pouco, que eu quero saber também sobre o transporte escolar, como é que está a situação do transporte escolar, porque é um absurdo o que está acontecendo aí na educação. Eu quero acreditar que os vereadores estão tomando algum tipo de providência com relação a esses fatos que você está narrando na Rádio Princesa FM, porque é um alcance monstruoso a nossa rádio. Ela pega mais de 50 municípios. E quem está ouvindo... Olha, o meu amigo lá de Cachoeiro do Piriá, que ele é presidente do Sintep lá, o Batista, está acompanhando pelo YouTube, está de queixo caído com essas informações que você está trazendo. Porque é inadmissível que o Ministério Público e que o seu juiz não tome conhecimento, não tome nenhum tipo de providência com relação a isso. Porque é grave a situação dos fatos que você está narrando. Fale um pouquinho do transporte escolar e do o retorno das aulas. Pois é, a questão do transporte escolar também aqui, na verdade, ele não está funcionando como deveria. Né? As escolas, as vilas, né? Elas precisam desse transporte. Estamos com um problema de conexão com a Rosimar. Mas, Rosimar, o seu áudio sumiu, o seu vídeo tinha sumido. Não tenha pressa, nossa audiência no YouTube está muito alta. Eu acho que os professores estão assistindo ao nosso bate-papo. Retorne, repita novamente que a sua voz sumiu. Não tenha. Agora que são 11 horas, a gente tem muito programa pela frente. Eu vou pedir para o doutor Cristiano Magalhães, que tem um quadro Direitos e Deveres, ele vai entrar logo em seguida, depois da advogada do Sintep. Repita sobre o retorno das aulas e sobre o transporte escolar, que a sua voz sumiu. Tá, já está dando para ouvir? Perfeito, quem sabe faz ao vivo. Aqui na Rádio Princesa, a gente não tem pressa, você tem um tempo necessário, é uma pauta de interesse, não só da comunidade acadêmica, do corpo docente e discente de São João de Pirabas, mas da população que precisa saber desse vitupério que é cometido pela administração pública. Pode repetir sem pressa. Pois é, a questão do transporte escolar, o que acontece é isso. Então, as vilas, elas utilizam o transporte escolar para trazer os alunos de mais longe. E, geralmente, este ônibus não está disponível. Não está disponível, falta, às vezes, passa até 3 meses, acredite, sem ter ônibus, sem ter os ônibus disponíveis, que geralmente é só um. Tanto ele serve para a rede municipal, tem um outro ônibus que é disponibilizado também para trazer os alunos para a escola do Estado, né, aqui no município. Também, de vez em quando, ou está quebrado, né, ou não tem combustível. São situações mínimas que um poder público que tem um olhar um pouquinho melhor para a relação à educação não deixa não acontecer, né? E hoje a gente vê um descaso tão grande com relação
ao nosso alunado, né, e como você falou mesmo, da população em geral, né, porque eu não vou nem falar aqui de outras secretarias, como a saúde, o próprio conselho tutelar, que muitas das vezes não tem esse transporte para fazer a visita que o conselho tutelar precisa fazer, né, e assim, quando se vai solicitar para a administração pública esse transporte, esse carro para se fazer, esse servidor é punido. A gente não pode aqui manifestar, não pode falar, não pode ficar insistindo. Como eu solicitei a abertura do CAEE, ele abriu, o Ministério Público deu ganho de causa, graças a Deus, e em janeiro a gestão foi obrigada a abrir o Centro de Atendimento Educacional Especializado, CAEE. Assim que ele abriu, ele passou os 10 dias fazendo a reforma, organizando, fazendo a mudança, e logo em seguida, quando nós deveríamos ir para dentro do CAEE, eu recebi a minha transferência. Ele me transferiu para a Secretaria de Assistência e pegou a psicóloga que trabalhava lá no CRAS e colocou ela na secretaria, no CAEE, na Secretaria de Educação. Isso. Simplesmente eu fui transferida porque eu pedi ao Ministério Público a intervenção para a reabertura de um órgão que trabalha com crianças e adolescentes com deficiência, o único órgão que faz esse atendimento. Nesse órgão nós temos psicóloga, nós temos assistente social, nós temos fonoaudiólogo, educador físico, psicoterapeuta. É um trabalho excepcional que o município de Pirabas vinha fazendo há 5 anos e que esses 2 anos da gestão está parado. Agora reabriu, como eu não estou lá, não sei de que forma esse atendimento está acontecendo. Né? Eu estou esperando que a Justiça solicite o meu retorno para a Secretaria de Educação e para o meu local de trabalho, conforme determina a lei do Fundeb, porque eu não poderia ser transferida, assim como coordenadora do sindicato, coordenadora de 670 funcionários da educação, eu represento legalmente a categoria de educação. Eu fui eleita para essa representação. Eu não poderia ser transferida. E isso diz a nossa Constituição também, que o representante de sindicato ele não pode ser transferido. Mas, infelizmente, a gestão hoje do município está tratando dessa forma o servidor. E eu quero aqui deixar registrado agora que os vereadores que são de oposição ao governo, oposição entre aspas, simplesmente porque não acata tudo que eles dizem, tudo que eles querem que aprove na Câmara. Esses servidores também têm esposa, irmã tem um vereador, né? Não sei se posso falar o nome. O vereador aqui. Melhor não falar. Melhor a gente deixar o Poder Legislativo fazer o trabalho dele. Quando estiver tramitando na Justiça, a gente fala, porque a população... As irmãs deles foram transferidas para um local muito longe. Elas moram numa vila que é longe, que é em Japerica, sempre trabalharam nas escolas ali próximas, na vila onde elas residem, trabalham há 10, 15, 8 anos, essas professoras trabalham lá, são 2 irmãs do vereador e mais a esposa dele, e acredite, a lotação da educação saiu agora essa semana, e essas servidoras foram para outra extremidade da cidade. Meu Deus. Elas foram lotadas próximo de Salinas. Caramba. E elas moram muito distante. Então, sem ter moto, sem ter carro para se conduzir, esse profissional vai pagar um valor absurdo para dar sua aula, para dar 100 horas de aula, no valor que ele retirou a titularidade desse servidor, ou seja, um transtorno muito grande, um prejuízo financeiro sem tamanho, e nós temos hoje cerca de 15 servidores transferidos. Os que moram em Salinas e trabalham ali próximo estão lá na Vila de Japerica, aonde essas professoras foram transferidas para outra extremidade. Então, assim, são coisas absurdas que nós estamos passando simplesmente porque o vereador se posicionou contra. Então, a sua esposa e as suas 2 irmãs estão pagando por isso. E isso está acontecendo constantemente.
A gente não pode falar nada contra a gestão, que o servidor é punido, ou o servidor, ou a sua esposa, ou seus filhos são demitidos, são perseguidos. E isso é muito difícil. A gente viver hoje, em 2022, sendo reprimido desta forma de manifestar. É um absurdo. E nem é um absurdo. Isso caracteriza perseguição política. Caracteriza. Exatamente. Rosimar, eu quero só dar um alerta aqui. Eu quero agradecer a audiência do YouTube. Nós estávamos com 75 pessoas simultâneas e tem muitos comentários. Nós combinamos que nós não iríamos falar sobre os comentários. Tem gente do governo que está aqui criticando, o pessoal está elogiando. Vamos deixar aqui a galera comentar no YouTube. Mas eu quero imensamente agradecer essa audiência maciça. Aí está o Diogo Fonseca, Augustinho Moreira, o Vinícius, Janete Moreira, Gorete Medeiros, Dilian Bruxeles, que está lá na Suíça acompanhando a nossa transmissão ao vivo, Diego Fonseca, que é o presidente do IPASECAP, o Frankson, que é secretário de Agricultura, deixar um abraço, Eduardo Rocha, Jonathan Ramos. Olha, é uma audiência que quero agradecer imensamente essas pessoas, Alexia Barros, Deise Silva, Gerson Filho, a Wanda, olha, é muita gente, Rosa Dias, Anaíde Costa Maia, olha, realmente uma audiência muito boa. Bia Fonseca, que está acompanhando o nosso bate-papo. E lembrando, você que perdeu o começo da entrevista na Rádio Princesa FM, não se preocupe, vá lá no youtube.com/Paranotícias e você vai acompanhar o nosso bate-papo com a presidente do Sintep, narrando os fatos estarrecedores do que está acontecendo em São João de Pirabas. Compartilhe, comente, porque esse vídeo ele realmente precisa chegar nas autoridades constituídas do nosso estado, porque é um absurdo o que a presidente do Sintep está narrando. Bom, vamos falar do piso salarial, titularidade dos servidores e o compartilhamento da prefeitura. O que é isso? Compartilhamento? Porque eu preciso entrevistar o jurídico, já são 8h08, são 11 horas e 8 minutos, eu preciso entrevistar o jurídico do Sintep para depois entrevistar o doutor Cristiano Magalhães no quadro Direitos e Deveres, que é um quadro fixo, e falar com a turma do esporte também. Tá certo. Titularidades? Posso iniciar? Pode sim, piso salarial e a titularidade dos servidores e o compartilhamento da prefeitura. Eu estou curioso para saber o que é esse compartilhamento. Tá certo. Vamos lá. Sobre a questão da titularidade, o sindicato entrou com a ação na Justiça, né, solicitando o retorno da titularidade dos servidores e o pagamento do retroativo, né, que já tem mais de um ano que essas titularidades foram tiradas, né? Cada servidor ali já fez sua conta, ele vai receber em torno de 5 a 20 mil reais só de retroativo do que foi retirado do seu contra-cheque. Então, está entrando em julgamento, né, os juízes estão analisando. O que acontece? A prefeitura tem recorrido, já chegou em todas as instâncias, já chegou na instância maior, né, de desembargadores para não pagar esse retroativo, e o dinheiro está lá. O dinheiro está lá para ser pago. Não dá para a gestão alegar que não tem recursos, porque todos nós sabemos quanto entra e quanto é pago na folha de educação. Como eu já falei, a folha da educação não chega a 1 milhão aqui no município, porque eu sou conselheira do Fundeb e eu vejo as contas, ok? Nós estamos entrando com a ação, depois a advogada pode falar um pouquinho mais sobre essa questão, de como está essa titularidade para que a gente possa, que o servidor, professores da educação possam receber. A gratificação de educação especial tem mais ou menos uns 15 servidores, incluindo o CAEE, que deveria receber esses funcionários que trabalham lá. Não estão recebendo a sua gratificação de 50%, porque trabalham com crianças especiais, não está sendo paga no município desde quando a prefeita assumiu, porque antes todas essas gratificações, os governos anteriores sempre pagaram aos servidores. A outra questão que a gente tem para falar é sobre o piso, né? O piso salarial,
é lei, a gente sabe, né? Há um aumento no contra-cheque desse servidor, professor, que deveria receber 33,23% de aumento. Segundo as contas do sindicato, seria possível pagar aqui em Pirabas. Nós já enviamos um documento para o secretário de Educação. Ele disse que o jurídico dele estaria analisando as contas para ver se é possível pagar. Nós estamos aguardando essa análise desde de janeiro. Do início de janeiro até agora, a gestão não chamou, eles, como sempre, eles não chamam a gente para discutir, eles não conversam, eles dizem para a gente entrar com uma ação judicial. Infelizmente, a gestão, o secretário de Educação não chama o sindicato envia ofício, solicita reunião e não é acatado, não é chamado, para que a gente possa discutir. É possível pagar? Não é possível pagar esse valor? Então, quanto seria possível? Embora o sindicato é possível pagar, nós já fizemos a conta e sabemos que é possível. O recurso tem aumentado bastante, o recurso do Fundeb, a cada ano vai só aumentando mais. Essa é a nova lei do Fundeb 2020, que foi sancionada, certo? Essa é a situação. Hoje, o servidor de Pirabas ainda não recebe o piso salarial que deveria receber, o aumento. Nós ainda vamos tentar mais ou menos mais um acordo, mas esse mês aguardar ali 15 dias para nos chamar, senão a advogada vai entrar com a ação no Ministério Público, no juiz, para solicitar esse pagamento. Sabemos que ele vai alegar que não pode, o que não é verdade, certo? Sobre essa questão agora da gestão. Compartilhamento. Isso, compartilhamento. É muito triste a gente ver isso acontecer aqui no município, Nós elegemos uma prefeita, Camille Araújo foi eleita. A partir do momento que o prefeito é eleito, acabou o palanque, Nós, a partir desse momento, temos uma prefeita e para ela iremos, junto com ela, iremos fazer com que a cidade cresça. Iremos ver o desenvolvimento da cidade, Se votamos é porque acreditamos e esperamos que acontecesse no município. Jamais nós acreditaríamos que ela, não sendo moradora daqui de Pirabas, ela não mora em Pirabas, ela mora em Salinas, mas alugou uma casa, disse que iria morar aqui, e aí o pessoal acreditou. Não é verdade. Ela não mora no município de Pirabas, Ela mora em Salinas, ela não faz atendimento na prefeitura. Eu fiquei sabendo que agora, parece que na metade do mês de fevereiro, ela começou a fazer um expediente na prefeitura, pelo horáriozinho da manhã, e em algumas, bem poucas pessoas são atendidas. A prefeita aqui no município não conversa com nenhum secretário, não conversa com os vereadores, não conversa nas redes sociais, nunca relacionada ao município, nunca deu nenhuma notícia do que viria, do que estaria acontecendo no município. Quem faz esse relato é o ex-prefeito de Salinas, Paulo Henrique. Nossa! Ele é que se acha prefeito de Pirabas, usurpou o direito da sua esposa de exercer a função de prefeita de Pirabas, usurpou esse direito dela. É ele quem trata com os vereadores, é ele quem trata com os secretários, é ele que faz o desmando, é ele que vai nas redes sociais e fala sobre o Sintep, fala sobre o Fundeb, ele que determina quem vai receber o valor do Fundeb, do abono. Por exemplo, ele não pagou o abono salarial para mim. Ele pagou para todos os servidores da educação em dezembro. Ele é secretário? Mas não pagou. Ele está secretário? Ele está secretário de planejamento. E afinal, ele planeja o quê? Uma secretaria que nunca... Ele planeja que a mulher fique lá em Salinas e ele fica administrando? E que ele... Exatamente. Ele que planeja absurdo. Os kits de maldade, para massacrar o servidor. Foi o Paulo Henrique. Para massacrar o servidor. Foi o Paulo Henrique que agrediu um vereador lá em Salinas, na Câmara Municipal. Se não me falha a memória, foi ele, né?
Exatamente. Que absurdo. E cercado de segurança ali naquele momento, ele estava, por isso, covardemente agrediu um senhor de idade, pegou o senhor que nem estava esperando aquele soco, né, aquela agressão absurda que fez, e as pessoas que estavam ali gritando, fazendo aquela algazarrazinha ali na Câmara, acredite, são contratados do município de Pirabas, que ele fretou o ônibus e mandou essas pessoas irem lá. Contratado, Nossa. você tem que ir, ou você Absurdo. perde, ou você sai. Foi essas pessoas que estavam lá. É um absurdo. Rosimar, eu vou ter que... São 11 horas e 16 minutos, eu preciso bater um papo com a advogada. De antemão, eu quero agradecer a nossa audiência no YouTube. Nós estamos com 88 pessoas assistindo a nossa programação pelo YouTube. Nem vou contar da rádio, que o nosso alcance é gigantesco. Mas eu quero te agradecer esse bate-papo, colocar o programa à disposição do Sintep para trazer novas informações. Para você que não conseguiu ouvir pela rádio toda a entrevista, não se preocupe. Quando nós encerrarmos a nossa programação ao meio-dia, a gente vai deixar hospedado e durante a semana a gente vai colocar somente a entrevista da Rosimar disponível no nosso canal para você comentar, porque a audiência no YouTube está muito grande e a gente agradece. Rosimar, eu te agradeço. Muito obrigada. Sinta-se convidada sempre, tá bom? Sinta sempre tá convidada. Certo. Eu agradeço muito a oportunidade, em nome da comunidade escolar, né, em nome dos professores, essa oportunidade da gente estar falando em uma rádio, em um programa tão bacana como é o seu, de tanta credibilidade. Muito obrigado. Tá? Agradeço muito a Rádio Princesa FM por essa oportunidade de conversar com você, e eu espero sinceramente que as autoridades, né, da promotora de justiça, o juiz, possa ter um olhar para esse grupo que está tão massacrado, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Beleza. Agora a gente fica com a advogada, né? Tá. Espero que ela possa vai tirar algumas dúvidas de vocês. Muito obrigado. Nós vamos chamá-la pelo WhatsApp, sim, com certeza. Muito obrigado, Rosimar. Bom final de semana, tá bom? Para vocês também. Obrigada.